Deus. Obrigado, Pai, por cada oferta que foi entregada aqui, Pai. Quero lhe pedir que o Senhor esteja abençoando, Pai, o destino de cada uma dessas ofertas e abençoando também a vida de cada pessoa que tem se entregado generosamente ao Teu reino, Pai, para abençoar outras vidas, para abençoar a vida de pessoas que têm levado a Tua palavra, Deus, e o Teu reino para muitos cantos desse país. Também quero colocar nas Tuas mãos, Pai, a Cristiele, o momento de mensagem que a gente vai ter, Deus, que Teu Santo Espírito esteja usando a vida dela, conduzindo a vida dela em cada palavra, para que a Tua vontade, a Tua palavra e a Tua vontade sejam ditas aqui nessa noite, Deus. Mas em especial também lhe peço pelos nossos corações, Pai, que às vezes é tão duro, Deus, e tão teimoso diante das coisas que o Senhor diz. Então eu lhe peço, Pai, trabalhe o nosso coração, que o nosso coração esteja atento, Pai, para tudo que o Senhor quer dizer, Deus. Que a gente não se faça de cego nem de surdo diante da Tua mensagem, Pai, mas que a gente receba, Deus, como um coração sedento, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Pai. Lhe peço isso, Deus, peço que o Senhor continue gerando transformação de vida na nossa alma, no nosso caráter, Pai, no nosso ser como um todo, Deus. Em nome de Jesus que eu lhe peço, Pai. Amém. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, crianças, para todos nós. Quando a gente se sente triste, ou quando a gente talvez está doente, vocês já ficaram doentes? Já? Teve febre? Não? A Lívia disse que não, ela nunca ficou doente. Quando a gente está doente ou quando a gente está triste, a gente corre para alguém, né? Corre para a mamãe ou para o papai, ou nós corremos para um posto de saúde mais próximo, para um médico. Ou quando a gente está muito triste, a gente talvez liga para um melhor amigo. A gente procura alguém quando a gente não está bem, ou deveria procurar alguém. E hoje nós vamos ver uma passagem bíblica de 2 personagens que procuraram alguém. Mas antes de a gente ler o texto, nós queremos ver um vídeo. Então, crianças, se vocês não sabem inglês ou não vão conseguir ler a legenda ali, depois a gente vai explicar ele, tá bom? Vamos assistir um vídeo agora. Simon's house. We need to get through. Come back. Our rabbi has a pressing matter. It's him. It's your rabbi. Stay here. Our rabbi has a pressing matter ahead. Promise you will come back and see us. Keep going forward. Okay. Right there. Stay back. Stay back, everyone. Please. Our rabbi has a pressing matter ahead. No. Please, no. Not now. 100. Just a French. One touch. One thread. Just the fringe. One touch. One thread. Just the edge. Only a thread. You! I know you! Get away from him! Stop it, please. Rabbi Yossi! Rabbi Yossi! This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please. I promise I won't touch him. I just need to. Woman, please, we can help you, but not now. Sorry. Trying more. Oh, please, just a moment. Just stop.
touched me? Everybody back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Então, esse pequeno vídeo é uma parte de uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos. Não sei se alguém de vocês já viu, ela tem 3 temporadas e essa cena aqui é da 3ª temporada, então, do The Chosen. E se você quiser abrir na sua Bíblia, acompanhar o texto para hoje, é Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Mateus 9, 18 a 26. Diz assim: Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela região. Aqui nós temos o relato de 2 curas, né? Jesus, antes disso, já havia feito muitas curas, e aqui nessa passagem de Mateus, então, 2 personagens, como eu falei no início, né? Mateus não vai falar, mas Marcos e Lucas, que também contém a mesma mensagem, vai dizer que esse dirigente da sinagoga, então um dos personagens é Jairo. Então Jairo se vê ali com a sua filha morta, né? Como o texto fala. E ele, como um dirigente da sinagoga, alguém importante naquela época, um dirigente da sinagoga era alguém importante, porque ele dirigia ali o templo, né? E ele estava numa situação em que nós, como pais, né? Eu também tenho uma filha, imagina você com seu filho morto e você sabe que alguém que cura está passando pela cidade, alguém que tem poder para devolver a vida. E assim Jairo fez, ele correu para Jesus, e ali Mateus fala que ele se ajoelhou. Ele se humilha perante Jesus, né? Então, crianças, imagina lá, o Jairo, já um homem adulto, né? Ele vai lá e se ajoelha perante Jesus, porque a filha dele está morta, mas ele sabe que Jesus tem poder para devolver a vida. Jesus, então, decide ir até a casa dele, com os seus discípulos, mas nesse meio tempo, aparece outro personagem, a mulher do fluxo de sangue. Então, Jesus para ali, né, e naquela multidão, sempre muitas multidões, porque as pessoas queriam ser curadas por Jesus, elas tinham um interesse, por isso que elas, quando sabiam onde Jesus estava, iam, e por isso Jesus sempre reunia muita gente. Tinha uma multidão ali com Jesus. E aí ele aceitou ir com Jairo, mas antes dele chegar na casa de Jairo, vem essa mulher. E Mateus vai falar que fazia 12 anos que ela estava sangrando. Então, as mulheres que estão aqui sabem, né? Quando tem sempre o ciclo menstrual ali todo mês. Agora, imagina você ficar 12 anos nessa situação. E na mesma história, em Marcos e Lucas, vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha já com médicos. Então, ela procurou alguém, ela procurou a cura com médicos, com várias coisas. E ela gastou até o que ela não tinha para ser curada. Mas ela não foi. E quando ela soube que tinha alguém que tinha poder para curar,
Ela soube que Jesus estaria ali. Tudo o que ela queria era apenas um toque. Mateus fala, se tão somente eu tocar, ela pensou. E naquela época, e também já no Antigo Testamento, em Levítico, as mulheres, quando estavam ali no ciclo menstrual, elas eram consideradas impuras nesse período. Então, quer dizer que essa mulher, por 12 anos, ela era considerada impura. Ela era alguém excluída da sociedade. E quem tocasse, ou quem ela tocasse, ou tocasse nela, era considerado impuro. Se ela tocasse alguém, essa pessoa deveria tirar as suas vestes, se banhar, para voltar a ser puro, porque no que ela tocasse, aquilo ficaria impuro. Então, ela era alguém excluída da sociedade. E ela encontra esperança nesse Jesus que pode curar. E ali, como a gente viu na cena, Jesus, ele, quando é tocado por ela, ele sente que dele saiu o poder. Ela pensa se tão somente ela tocar na borda do manto de Jesus. Na borda eram aqueles, apareceu ali, né, no vídeo, aqueles fiapinhos pendurados na roupa, eram as bordas ali. Jesus, como judeu, eles tinham esse costume de colocar, então, que essas bordas nas vestes que se referiam às leis daquela época, as leis, né? E então, ela tocou em Jesus e na hora ela foi curada. Jesus ali sentiu que dele saiu poder e ele fala, né? De mim saiu poder. Mas os discípulos, como assim, Jesus, né? Tem uma multidão te cercando aqui. Como que o Senhor sabe que alguém te tocou e saiu o poder de ti? Mas Jesus sabia. E aí ele pergunta e a mulher então se manifesta, né? Fui eu que te toquei. E nesse momento, então, Jesus dá atenção para aquela mulher, que era excluída da sociedade, mas que agora Jesus a chama de filha. Os sábios, mestres da lei que estavam ali, estavam indignados, porque como assim Jesus deixou ser tocado por alguém e agora ele está impuro? E ele diz, não, eu não estou impuro, né? E chama ela de filha. Então, essa mulher, além de ser curada, ela foi também transformada. Alguém que era excluída da sociedade, agora, através do poder de Jesus, através da cura, Jesus cura ali o seu fluxo de sangue, mas cura também a sua alma. E a história continua, né? Não termina ali, então continua a cena, então, agora a vez de Jairo. A Bíblia não diz quanto tempo durou essa cena, né? Da cura ali. Que Jairo, então, Jesus aceitou ir na casa dele, por ele, vamos lá, Jesus, né? Minha filha está esperando. Mas, de repente, ele para curar mais alguém. E quanto tempo isso durou, a Bíblia não diz. Jairo, ele teve que esperar. E essa espera, a gente não sabe quanto tempo que foi. E, trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes nós temos que esperar. Esperar por alguma coisa, esperar por alguém, esperar por uma cura, esperar por um milagre. Às vezes isso não acontece, né? Como a gente cantou antes, quando eu sou fraco é que eu sou forte. E como Paulo diz, às vezes eu tenho algo que não vai ser curado, né? O nosso pecado ali está todo dia. E novamente a gente tem que procurar esse Jesus, né? Essa esperança que em Jesus a gente encontra. E eu não sei se você está esperando por alguma coisa ou no futuro a gente talvez vai esperar por alguma coisa. Tem coisas que, enfim, um emprego novo ou a cura de alguma doença. Mas o fato é que nessa espera, Jairo não estava sozinho. Jesus estava ali com ele. Então eu e você também, na nossa busca, na nossa espera, no encontrar Jesus, a gente não está sozinho. E aí, então, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue e eles se dirigem até a casa de Jairo. Chegando lá, ali como a narrativa diz em Mateus, tinham alguns flautistas. Então, imagina você um velório, né, um sepultamento, a menina já estava morta. Era uma adolescente, e os outros, Marcos e Lucas, vão dizer que ela tinha 12 anos. E imagina aquela mãe desesperada, e naquela época eles contratavam pessoas para chorar, para prantear no velório, no sepultamento. Então tinham ali pessoas contratadas chorando, flautistas contratados, já estava acontecendo um velório. E aí Jesus chega e diz, saiam,
pois a menina não está morta, ela dorme. E eles riem de Jesus, né? Como assim? Ela já está morta. Mas Jesus entra lá e com Jairo e a mãe da menina e os discípulos, e com toda a doçura ele pega na mão da menina e ele diz: menina, levante-se. E a menina naquele momento se levantou. Jesus aqui, então, além de poder para curar, Jesus tem poder de trazer de volta a vida. E olhando para esses dois personagens, para Jairo e a mulher do fluxo de sangue, nós podemos dizer que quando a gente procura Jesus, a gente o encontra. E esse Jesus que tem poder para salvar e tem poder para curar, ele nos espera. E além da espera, que antes eu frisei a espera de Jairo e a espera que a gente tem na nossa vida por várias coisas, né? A espera por um filho que às vezes não chega, a espera por tantas coisas. Eu quero agora acentuar o final desse texto, quando diz que as multidões então vão e espalham aquela notícia do que aconteceu. Com certeza aquela multidão que presenciou a cura da mulher do fluxo de sangue espalhou o que aconteceu ali. A mesma coisa com aquela multidão que estava lá no velório da menina, e a menina que ressuscitou, com certeza também eles espalharam essa notícia. Só que por vezes a multidão, ela tem somente interesse em Jesus, interesse pela cura, interesse por aquilo que Jesus pode fazer. E eu quero te convidar nessa noite a sair da multidão e a ter um relacionamento com Jesus. Jairo e a mulher do fluxo de sangue, além de ter um toque de Jesus, de viver ali a cura, a vida, eles também tiveram suas vidas transformadas. E quando a gente sai da multidão para ir mais pertinho de Jesus, a gente vai ter um relacionamento com Ele e a gente vai entrar num processo de santidade, de santificação. Mas como que eu saio da multidão? Como que eu me relaciono com esse Jesus? Lá em Juí, no Rio Grande do Sul, na minha cidade natal, tinha um pastor, Carlos Emídio, que ele sempre, no início das pregações, ele chegava e perguntava: que livro da Bíblia tu está lendo? Qual livro da Bíblia você está lendo? Porque se a gente não está lendo nenhum livro da Bíblia, tem um problema aqui. Nós ainda estamos na multidão. Quando a gente sai da multidão e vai próximo de Jesus, a gente quer conhecê-lo. E como a gente conhece esse Jesus? Lendo a Bíblia e fazendo oração. Tem uma música, né, crianças, que a gente canta no culto infantil: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É algo simples e é tão às vezes batido no meio cristão a ler a Bíblia e fazer oração. Mas é isso. Um relacionamento com Jesus, conhecer o nosso Deus, nada mais é do que ler a Bíblia e fazer oração, que é conversar com esse nosso Deus. Sair da multidão é realmente se colocar aos pés da cruz e colocar tudo aquilo que você tem. E isso é todo dia, porque, como a gente falou antes, né? Paulo disse do espinho da carne que ele tinha. O que era esse espinho, né? A Bíblia não fala, mas nós sabemos que nós pecamos todos os dias. E todos os dias nós precisamos voltar a esse Jesus, procurar Ele, e com certeza a gente vai achá-lo. Então o desafio é que na espera, você saiba que Jesus está contigo, você não está sozinho. E que saindo da multidão, você vai e lê a Bíblia e faz oração. Porque é somente assim que a gente cresce. É somente assim que a gente vai encontrar o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim e o que Deus tem para ti. Porque não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite, que você chegou até aqui. Jesus quer ser encontrado por ti, porque o primeiro passo Ele já deu, que foi a morte de cruz. O primeiro passo é do próprio Deus que entrega o seu Filho. Basta agora nós irmos até Ele. Ele está pronto para que a gente saia da multidão, para que a gente tenha um relacionamento e transformação de vida. Amém? Se você quiser se colocar de pé, vamos ter um momento de oração. Ó Jesus,
A Tua palavra nos desafia, Deus, a Tua palavra nos mostra os Teus feitos, ela conta do que Tu já fez, mas ela também quer falar sobre coisas vivas do que podemos viver hoje contigo. Então, Deus, cada um aqui agora, Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe pelo que a gente tem vivido. Queremos nesse momento, Deus, nos render a Ti, nos render aos Teus pés. Queremos, ó Deus, lhe pedir que Teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo para essa transformação de vida, para uma vida realmente junto de Ti, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Nos dê fome e sede da Tua palavra, nos ajuda a sair da multidão para viver um relacionamento contigo, para viver transformação de vida, ó Deus. Para que assim também a gente possa testemunhar verdadeiramente quem Tu és. Ó Deus, queremos também Te louvar, continuar te engrandecendo, ó Pai, dizendo que Tu és soberano e digno de toda a honra e toda a glória, ó Deus. Então continue trabalhando na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.